Olá pessoal, hoje sou eu, né, que vai falar um pouquinho, né, de três sacramentos, né, que seria a unção dos enfermos, a ordem e matrimônio. Vou tentar passar, é a primeira vez que eu faço o vídeo, né, espero que vocês consigam entender um pouquinho, né, que a gente consiga tá dando continuidade aí. É uma pena, né, a gente não tá junto, mas a gente sabe que vai ser passageiro, né? Tudo isso. A gente entregando e confiando em Nossa Senhora, em Jesus, a gente vai conseguir caminhar junto, né? Então a gente está aqui, né? Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha, né? Nos dar sabedoria para que a gente possa entender o que Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar, porque todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Que Ele nos ajude, nos inspire, que eu possa estar passando de uma forma que vocês possam entender, que o Espírito Santo esteja sobre mim nesse momento, porque nós não somos nada, nós somos só um canal. E qualquer dúvida também, a gente está aqui, eu e a minha irmã Edilane, né? E vocês possam também tirar a dúvida, tá bom? Vamos começar, né, esse nosso encontro com o texto bíblico, né, que está em Tiago 5, do 14 ao 15, que vai falar pra gente sobre o primeiro sacramento que eu estava falando, que é a unção dos enfermos. Vamos lá. Eu deixei separado aqui e vou ler aqui para vocês para a gente poder conversar um pouquinho. Alguns de vocês está doente? Chame os presbíteros da comunidade para que rezem por ele e o unjam com óleo, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o fará levantar-se. E se cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então a gente vê aqui, né, que a unção dos enfermos, ela é muito importante, é um sacramento muito importante, assim como outros, né, que nós temos. A nossa igreja é muito rica em sacramentos, né? E a unção dos enfermos, ela é a unção, é um presente de Deus. Deus nos deixou esse presente, né, que pouca gente sabe, né, entende essa unção, né, dos enfermos. Muitas delas pensam até que a unção dos enfermos seria para você receber na hora que está morrendo. E na verdade não é, né? Você pode receber quantas vezes forem necessárias, né, a unção dos enfermos. E se a pessoa, por exemplo, ela está muito doente, ela pode até ser curada, né, dessa doença. Ou então Deus chama, né, para morar com ele, que é a hora da nossa morte. Muitas vezes a gente não entende, né, a morte, não entende o que acontece. Mas a unção dos enfermos é um presente que Deus nos deu também, né? Um sacramento muito importante da nossa igreja, né? Assim como Jesus santifica pelos seus sacramentos, a vida da pessoa em tantos momentos importantes, existe um sacramento que é dado para as pessoas doentes, até para as pessoas doentes, você vê, né? Deus nunca abandona a gente, principalmente na doença, né? Também as pessoas idosas, né? Que pela velhice, né?
já tá na idade, né, já um pouquinho mais avançada, né, ficam com a saúde mais debilitada, né, mais frágil, né, e aí pode receber esse sacramento também. É muito importante, não só no momento da morte, como a gente que eu tô falando, né. Na carta de São Tiago, né, que nós acabamos de ler, está escrito: alguém entre vocês está doente? Mande chamar os padres da igreja para que orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, estes lhe serão perdoados. Então, é importante que na unção dos enfermos, quando a pessoa recebe essas orações, é uma oração que o padre faz, né, nessa pessoa doente, e é tão bonito que a pessoa fica limpa dos seus pecados naquele momento, né? Deus perdoa os seus pecados, ela é renovada. Por isso que isso vai ajudar na recuperação dela, porque às vezes ela está doente, mas ela se recupera para a vida, ela renova, ela revive, ela cria aquele ânimo para até lutar por aquela doença, né, que ela tem passado. Aí na unção dos enfermos, né, o padre lhe unge a fronte, né, que seria a testa da pessoa doente, e as mãos, né, do doente, com o óleo consagrado, e diz: por esta santa unção e pela sua piedíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve na bondade, alivie os teus sofrimentos. Olha que bonito, né? Então, assim, você vê que nessa unção você recebe também o perdão dos pecados. Por isso que é importante, né? A pessoa que está ali no leito, doente, né? Muitos chamam quando estão nos hospitais, né? Também internados, né? Antigamente o pessoal falava que era extremunção, né? Que era só na beira da morte que recebia esse sacramento, mas não é. A gente vê que é um sacramento importantíssimo para quem realmente está doente, né? Para quem está ali precisando, né? Da bênção de Deus, do perdão de Deus, porque através daquilo lá ela pode se reerguer, né? Da doença, daquela enfermidade. É muito bonito, né? O sacramento de Jesus que deixou para todos nós, né? Ao receber esse sacramento, o doente recebe a graça especial para suportar as dores, o sofrimento que a doença traz. Essa graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança em Deus e fortalece contra a tentação do desânimo e do medo da morte. Tá vendo como é importante? Ele vem para renovar mesmo, né? Ele tira um pouco do medo, né, que as pessoas têm, que às vezes ela tá doente, ela acha que ela vai morrer, ela acha que não vai sair daquela doença, né, e muitas vezes ela sai. Então, é muito importante que veio para renovar, né? Muitas vezes, após receber esse sacramento, olha lá que a gente estava falando, o doente pode melhorar e ficar curado. Mas se tiver chegado a hora de ir para a casa do Pai, no céu, ele estará bem preparado para a passagem da morte para a vida eterna. Porque, na verdade, nós cristãos, né, católicos, acreditamos que essa vida é apenas uma passagem, né? E que a gente vai, quando nós formos embora, quando Deus nos chamar, nós vamos para a vida eterna, né? Por isso que a gente precisa estar realmente preparado, né? E é tão bonito, né, que essa unção dos enfermos, né, que esse sacramento, ele nos limpa, né, para que a gente possa chegar preparado diante de Deus, né? Sem pecado, né? Tá vendo? É uma passagem da morte para a vida eterna e partirá cheio de paz, né? A pessoa ela vai partir cheia de paz, porque ela está recebendo aquela bênção de Deus, né? Do Padre, que ungiu ele, né? E que perdoou os pecados dele.
E é um sacramento de cura, é aquilo que a gente está falando, não é um sacramento que vai receber só na hora da morte, né? É um sacramento de cura, né? A unção dos enfermos é, portanto, um sacramento da vida e da morte. Pode ser recebida quantas vezes forem necessárias, tá vendo? É aquilo que a gente falou. O sacramento, você pode receber quantas vezes você quiser receber, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Agora nós vamos. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o sacramento, né, da unção dos enfermos, né? Que seria esse, que é uma bênção de Deus, né? Quando a pessoa está no leito, doente, né, enfermo, né, e precisa da bênção do padre, né, da cura, porque através daquela bênção ela pode receber a cura. E às vezes aquela cura não é simplesmente ela retornar à saúde. Às vezes Deus está chamando também. E a gente precisa entender essa, 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 esse momento, né? Que às vezes não é o que a gente quer, porque a gente sempre quer o nosso ente querido junto da gente, mas às vezes a gente é tão egoísta e às vezes não entende que o melhor para ele é estar diante de Deus, né? E tem esse momento também. Então, mas o que a gente entendeu é assim, que ele vem, essa unção dos enfermos é para nossa cura, a cura da nossa alma, a cura até da doença, tá bom? Vamos passar para o outro agora. Também inicia com um texto bíblico, que é Lucas, do 22, né, o capítulo 22, versículo 19. Eu tinha separado aqui. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, aqui está dizendo a forma que Jesus deixou para que seguisse o mesmo caminho dele. Jesus, ele foi o primeiro sacerdote, né? Ele ensinou como ele gostaria que nós sejamos, né? Porque aqui ele dá autoridade, né? O sacramento da ordem é o sacramento do sacerdote, né? Que ele é o sacramento pelo qual a missão foi confiada por Jesus aos seus apóstolos. Continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos, né? Que seriam os sacerdotes. Então, a importância desse sacramento, né? Ele é dado ao rapaz que quer entregar a sua vida todinha e ensinar às outras pessoas o evangelho de Jesus. Ele quer viver como Jesus viveu, ser Jesus para os outros, de um modo especial. Então, ele vai para um seminário, faz estudos especiais, prepara-se para uma nova missão e recebe o sacramento da ordem, tornando-se padre. Então, assim, é um sacramento importantíssimo e a gente percebe como Deus é maravilhoso. Ele entregou todo o seu ministério, né? Para que outros, né, os apóstolos pudessem dar continuidade, que seria, deu autoridade para o padre, né? Que para que perdoasse os nossos pecados, para que estivesse conosco, né, até o final dos tempos, né, que se iria orientar os seus filhos. Nós somos os filhos do Padre, né? A gente tem que seguir o que o Padre pede para a gente. Né? Pelo sacramento da ordem, o Padre é revestido por Deus de autoridade para guiar e liderar espiritualmente o seu povo. O Padre tem o mesmo poder que Jesus deu aos apóstolos. Celebra a missa e torna Jesus presente na Eucaristia. Ele dá o perdão de Jesus a quem se arrepende e confessa os pecados. Ensina os homens o Evangelho, abençoa e ora pelas pessoas. Defende a Igreja de Jesus com grande amor. O padre também pode ser chamado de sacerdote, porque sua missão é sagrada, né? Que significa sacer, né? Sacer significa sagrado, que é o início de sacerdote, né? Sacer, que significa sagrado.
O padre não se casa para servir melhor a Deus, cuidando do seu povo, a imitação de Jesus. Devemos rezar pelos padres do mundo inteiro e ter muito carinho e respeito por esses representantes de Jesus na Terra. Então, assim, os padres, como eles estão na linha de frente, eles são muito, muito tentados, né? Nós somos tentados aparecem muitas coisas para tirar a gente do caminho. E o padre é muito mais tentado que a gente. Ele está ali na linha de frente. Ele está representando Jesus para nos levar até Jesus, né? Até o verdadeiro Jesus que está na Eucaristia. Então a gente percebe a importância de um sacerdote, né? A missão que ele tem de levar os seus filhos no caminho correto, no caminho direito, né? Então por isso que nós, tá pedindo aqui, né, na apostila, não só na apostila, mas nós sabemos que a nossa igreja, ela sempre pede para que a gente oremos, né, pelos sacerdotes do mundo inteiro. É tão importante porque eles estão muito perseguidos, porque eles estão mais próximos ainda de Deus, né, na Eucaristia. Então a gente tem que pedir por eles, para que eles possam ter firmeza de continuar nos levando ao caminho certo, o caminho de Deus, o caminho que leva à salvação, né? Então o padre, ele é muito importante. E não é simples, né? Eles estudam bastante tempo para que consiga passar, né, a verdade da igreja, consiga levar a gente para um caminho melhor. A gente precisa desse orientador, que é o nosso padre, é o sacerdote que está na linha de frente, nos levando à Eucaristia. E só o padre pode consagrar a Eucaristia. Então, olha a importância de um padre, de um sacerdote. E a gente precisa rezar também pelas missões, para que Deus dê mais missões, que a gente consiga dar mais abertura na oração para que haja mais padre, para que os padres sejam mais santos. Nós precisamos bastante de padres santos, que realmente leve a palavra de Deus, que não tenha vergonha de falar a verdade, que não tenha medo de proteger a Igreja de Cristo. Esse é o sacramento da ordem. É um sacramento muito, muito importante. Sem um padre não tem a Eucaristia, não tem a Santa Missa. Então, por isso que nós chamamos, é o sacramento da ordem. É muito importante. A gente não pode deixar de rezar pelos nossos sacerdotes. E para que venham mais, né? Sejam suscitados, né, mais padres, né? Que cresça o número de padres na nossa igreja, de pessoas consagradas para poder carregar a nossa igreja, para nos orientar. Nós não somos nada sem ele é o nosso exemplo, ele que nos perdoa dos pecados. Olha como Deus é maravilhoso, deixou um padre para que quando ele nos perdoar, a gente é perdoado. Então a importância dele aí, que nos alimenta, que nos fortalece, né? Então a nossa oração não pode excluir, né, o padre. Então é isso, eu acho que deu para entender. Se a gente não conseguir, se eu não conseguir passar para vocês o que realmente é, né, a ordem, né, o sacramento da ordem, que é um sacramento que institui o padre, e o padre é que pode consagrar a Eucaristia. Nós só temos Jesus diante de nós, a gente só recebe Jesus na nossa alma, no nosso corpo, através do padre. Só ele pode consagrar, tá bom? E nós só temos o perdão através dele. Olha que importante. Agora a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. É outro sacramento belíssimo, né? É um sacramento que também
que também santifica. Todo o sacramento que Deus deixou santifica a nossa alma, a nossa vida. E nós vamos também começar com o texto bíblico, é o Marcos 10. É Marcos 10, eu tinha marcado aqui. É Marcos 10, deixa eu ver. O versículo é 9. Vamos lá. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos... Não, acho que é só isso mesmo. É só um versículo. É só um versículo. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, assim, o casamento, ele é outro sacramento. Todos os sacramentos são importantes, né? Mas o sacramento também do matrimônio é lindo, né? Porque você faz uma promessa diante de Deus. Você entrega a tua vida para o outro. Quando você ama uma pessoa, né? Depois de ter passado o namoro, né? Porque tudo tem o seu tempo. Aí aqui tem o namoro, depois tem o noivado, e aí você vê se realmente... Por isso que tem o namoro, porque é aí que a gente vai conhecer se aquela pessoa é realmente a pessoa que você ama, é a pessoa que vai suportar, ficar com você pro resto da vida, porque o casamento é pro resto da vida, é o que está escrito aqui. O que Deus uniu, o homem não separa. Então não existe isso, eu vou me casar, se não dá certo eu separo, porque aí a gente estaria errando, pecando, né? Porque é um sacramento muito valioso, muito importante. Eu vou ler aqui que está um pouco na apostila e a gente vai conversar um pouquinho. O matrimônio ou casamento é o sacramento pelo qual o casal recebe de Deus as graças e bênçãos necessárias para viverem felizes e unidos a vida inteira. Foi aquilo que eu estava falando. Um rapaz e uma moça se conhecem, se gostam, namoram e depois de um certo tempo resolvem viver juntos para sempre. Esse viver juntos não é só simplesmente viver junto, é um casamento diante do padre, é um matrimônio, né? É um sacramento importante. Não é simplesmente, eu vou sair da minha casa e vou morar com aquele homem, né? Isso estaria pecando, né? Porque a gente não está fazendo isso, você está passando por cima de um sacramento, você está deixando um sacramento para trás, né? E se juntando, simplesmente se juntando. E o casamento não, é um compromisso com a pessoa que você ama e um compromisso com Deus. Você está fazendo um juramento para Deus, que você vai amar aquela pessoa, vai respeitar até o final de sua vida. Olha que bonito, isso é muito bonito. É que nem os outros sacramentos, você faz uma promessa com Deus, que você vai seguir aquilo até o final da tua vida. Então, por isso que todos eles são importantes. Mas não basta se amar para viver junto, é o que eu estava falando. Jesus sabe que o amor humano, por mais forte que pareça, precisa de uma força especial para continuar firme em todas as situações da vida. O sacramento do matrimônio é essa força especial, é a presença de Jesus unindo e fortalecendo o amor de um homem e de uma mulher, para que possam ser fiéis um ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o fim. Este sacramento também ajuda o casal a educar os filhos para serem bons cristãos, mas não é alguma coisa de magia, né? Alguma coisa mágica. É preciso haver esforço dos dois para viverem em harmonia, sem brigas e egoísmos. O casal deve rezar juntos todos os dias. Deve se esforçar para não magoar o outro. Deve dialogar muito, partilhar as alegrias e as tristezas, porque não tem só o momento de alegria, tem o momento da tristeza. E é aí que a gente é provado, né? Para ver se a gente vai lutar junto todas as dificuldades. Também deve receber os outros sacramentos. Quem casa também recebe os outros sacramentos, né?
que seria do batismo, os outros que nós já falamos anteriormente, né? Menos quem casa não recebe o sacramento da ordem, né? Aí, porque não tem como. Que fazem a graça de Deus crescer sempre mais no coração e assim conseguir vencer as dificuldades e problemas que vão surgindo. Quando as pessoas se esquecem que Deus é muito importante na vida do casal, vão se inventando em nome de um monte de desculpa. Vão inventando desculpas, né? Porque quando não tem oração entre o casal, tem muita briga. E aí isso vai prejudicar, né? Por isso que a gente ouve tanta gente falar, eu casei, mas eu me separei, eu não aguentei. Porque às vezes não colocaram Deus no centro do seu matrimônio, né? Começou já tudo errado. Não esqueceu de Deus, né? A gente precisa de Deus para suportar, para perdoar, para respeitar o espaço do outro, porque cada um de nós é diferente do outro. E aí quando você casa também com os problemas do outro. Você vai ter que aceitar os problemas do outro, respeitá-lo. Não é mar de rosas, né? Mas qual casal que não tem dificuldade? Mas é aí que pede. Se você casou, você tem que respeitar um e o outro para viver bem. E tem que aceitar Jesus, que nem tá falando aqui. A gente não consegue levar um casamento num lar onde não tem a união, não tem o respeito e não tem principalmente a oração. Quando o casal ora junto, as coisas vão fluindo melhor. Tem dificuldade? Tem, mas é mais fácil de suportar, né? E até mesmo você está educando os seus filhos, né? Num caminho certo, num caminho correto, num caminho cristão. Já tá, é a primeira educação dos filhos, né? Catequese dos filhos é dentro da família, é dentro entre o casal, né? O marido e a mulher. Como é bonito, né? É um matrimônio, quando a pessoa tem o dom mesmo para se casar. É porque todos eles não é fácil, né? Nenhum sacramento é fácil, mas com a graça de Deus, com a força, com oração, a gente consegue viver, né? Consegue seguir adiante com o nosso sacramento, o sacramento que nós escolhemos, né? Tá falando aqui, rezem todos os dias por todas as famílias do mundo, para que consigam ser fiéis ao chamado de Deus e que vivam uma vida de paz e muito amor. É isso. Então, se a gente não tem oração, a gente não vai conseguir a graça de viver o sacramento do matrimônio ou algum outro qualquer que Deus nos deixou na nossa Igreja Católica. Então é isso por hoje. O nosso encontro foi esse, né, do sacramento da unção dos enfermos, da ordem e do matrimônio. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho. Foi meu primeiro vídeo, eu não sei se eu consegui passar, se foi muito rápida. Aí vocês falem, se tiver alguma dúvida, a minha irmã Edilane também pode estar passando para vocês, respondendo, né? Auxiliando. Nós estamos aqui para ajudar vocês e que a gente não sabe tudo. Nós também pedimos a graça do Espírito Santo para que a gente consiga seguir adiante, né? Que a gente possa passar por essas dificuldades com mais amor, com mais coragem, né? E que o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e nossas famílias, tá? Obrigada, fiquem com Deus. E logo mais a gente vai colocar um outro vídeo, né, de outro encontro, que será talvez da Eucaristia, né? Eu queria estar falando um pouquinho nesse vídeo, mas ia ficar muito longo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tô morrendo de saudade de todos. Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora nos proteja.